Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações do nosso Verdão. Estou trazendo aqui para vocês a equipe F da ESPN, falando tudo sobre essa próxima partida do Verdão que vai acontecer neste domingo às 19h30. Jogo contra o Cruzeiro fora de casa, galera. Rodada número 11 do Campeonato Brasileiro. Na sequência, o Palmeiras vai enfrentar o Porto já pela Copa do Mundo de Clubes no dia 15/6, às 19 horas. Depois o Verdão pega o Al Ahly no dia 19, às 13 horas. Depois o Verdão vai enfrentar o Inter Miami no dia 23/6, às 22 horas, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Na ponta de cima. Acabei de ver aqui, Pascoal, teremos certamente mais de 60 mil pessoas, 19h30 domingo no Mineirão. A torcida do Cruzeiro está se fazendo presente no Campeonato Brasileiro, nesta edição do Brasileiro, e num jogo dessa proporção, logicamente, deve bater o recorde, tanto que a diretoria do Cruzeiro pediu até uma carga aumentada de ingressos para esse jogo. O Cruzeiro não perde no Brasileiro há 10 partidas. E um detalhe, no Brasileiro e somadas as outras competições também, são 10 jogos sem perder. O detalhe é que enfrenta o visitante mais indigesto do campeonato. O Palmeiras tem números superiores fora do Allianz Parque e fora da Arena Barueri do que em casa. Quer dizer, difícil qualquer prognóstico. Não, o Palmeiras vem também fora de casa com uma sequência de resultados impressionantes, né? Em casa que deu uma patinada. Rateadas. Perdeu 2 vezes no Allianz Parque. Perdeu para o Bahia e perdeu o último jogo para o Flamengo. Mas fora de casa o time do Palmeiras, pelo formato de jogo muitas vezes adotado, às vezes pela oportunidade que surge, porque geralmente o time da casa sai mais para jogar e oferece esses espaços para o Palmeiras que gosta desse tipo de jogo. Essa vai ser a despedida oficial do Estevão do futebol brasileiro, porque depois ele só vai jogar no Mundial de Clubes. Sim. Ele não estará mais, depois ele vai para a Inglaterra, para o Chelsea, e a gente não terá mais aqui o Estevão como uma atração do futebol brasileiro nas 2 últimas temporadas, essa e a temporada passada. O time do Cruzeiro vem em ascensão. O time melhorou muito, a chegada de um treinador que conseguiu dar organização, né? O Leonardo Jardim melhorou a organização do time, as peças estavam lá e o treinador conseguiu organizar o time com essas peças. Com um formato de jogo muito interessante, às vezes com 2 centroavantes, às vezes com homens de lado de campo para explorar a velocidade, às vezes um pouco mais por dentro para fazer as jogadas que são interessantes. Tem um espectro de variação a equipe do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro, e por isso está fazendo um grande campeonato, né? Uma vitória contra o Palmeiras leva o Atlético para brigar pela liderança, aguardando o resultado do Flamengo para saber como estarão as coisas. Agora, o Palmeiras está se preparando a partir de agora para o Mundial, né? Porque esse é um jogo que vale a liderança do campeonato. A intenção do Palmeiras é sair daqui, do futebol brasileiro, levando essa esperança, essa expectativa de conquista de um título tão importante. Claro que é difícil... Já pensou que bonito ser primeiro no geral da Libertadores? Isso já é. E também na parada o líder momentâneo? Porque na volta ele terá essa condição. E a visão dos adversários é aquela que o Palmeiras deixa, né? De ser líder da Libertadores, líder do Campeonato Brasileiro. Essa é uma visão que o Palmeiras não quer deixar, porque é uma visão impactante. Porque quem ficar no Brasil treinando vai ficar analisando a tabela e vendo o Palmeiras na primeira colocação do campeonato. Aí abrindo aí 3, 4 pontos, dependendo de cada clube que esteja ali na colocação entre os 4 primeiros do campeonato. Então eu acho que o time do Palmeiras não vai ter os 2 zagueiros titulares, né? Os 2 tomaram cartões na última partida contra o Flamengo, vão ficar fora. Vai a dupla reserva para esse jogo e vamos ver o que vai acontecer. Eu sempre acho que tem favorito. Para mim, jogo de futebol tem favorito. Pode ser favorito, favorito e favoritaço. Você pode escolher, né? Tem isso? Tem aquele favorito de boca vazia, favorito. Tem o favorito de boca cheia, favorito. É boca cheia.
e tem o favoritaço, né? Aquele que você vai, pô, esse é puro de 10, vou apostar aqui minhas fichas, esse aqui é puro de 10, que esse aqui vai dar certo. Então, já tem gente gritando aqui. O Palmeiras que não perde para ninguém fora de casa. Aqui falou assim, quantos jogos o Palmeiras está invicto fora de casa? Vamos dar uma olhadinha numa tela mostrando o retrospecto mais recente do Palmeiras fora de casa. E Zé, é impressionante, ó. Não, mas é pro Pascoal isso aí, pro Pascoal. Olha lá, Pascoal. Tá... Recordes atingidos pelo Palmeiras como visitante. 20 partidas sem perder, com 17 vitórias e só 3 empates nesse período. Maior sequência desde novembro de 95 até maio de 96. Época em que o Zé enfrentava este Palmeiras com a camisa do Corinthians. 21 jogos na época com 20 vitórias e 1 empate fora de casa. Maior invencibilidade atual como visitante no Brasileirão. 8 vitórias em 8 jogos. 100% de aproveitamento fora de casa, Pascoal, nunca vi isso. E a segunda maior sequência de vitórias consecutivas, 8 na história do Brasileirão. Melhor marca também era a Sociedade Esportiva Palmeiras, 10 entre 93 e 94. Esse é o time do Zinho. Quando o Palmeiras tinha um time espetacular, ganhou inclusive os brasileiros de 9-3 e 9-4. Zé, os números são expressivos. Que números são esses? Isso é para desanimar o cruzeirense ou para dar um estímulo ainda maior? Para quebrar essa história. É o que? É imbatível, Pascoal? Não é imparável, imparável. Vai, Pascoal, esse negócio, imparável, vou falar pra você, imparável. Esse negócio Agora o Pascoal falou uma coisa que é verdade. Não entendo. Sem Gomes e Murilo, com Bruno Fux e Micael, dá um alento, dá uma esperança aí pro Cruzeiro. O problema é sem Gomes. Murilo também vai o cara que orienta o time. É o cara que orienta, organiza o time. Que organiza, que tem a questão da liderança, que posiciona muitas vezes os volantes na frente da zaga, que comanda os dois jogadores não sai lá, eu estou aqui na cobertura, tal. Pode ver aí. O Palmeiras com o Gustavo Gomes tem um comportamento e sem o Gustavo Gomes tem outro. Por mais que sejam bons jogadores, que o Murilo também é muito bom jogador, o Fux é bom jogador. O Murilo também tomou cartão. Sim. Eu tô só falando sobre... O Zé normalmente tinha sido expulso contra o Flamengo. Não, era para ter sido expulso. Se ele acerta o jogador... Não tinha bola no... O beijinho, né? O beijinho, né? O Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, se acerta, o Ayrton Lucas estava fora do próximo jogo. Porque realmente foi uma entrada muito forte. Mas foi de lado, a intenção foi baixa. Não tem... A intenção não... Vou falar com quem conhece Carrinho. Diga lá, José. Carrinho eu conheço, Pascoal. Carrinho, né? Intensidade moderada e tal. Não, foi um carrinho muito forte que se pega... Você não pode julgar pela força, você tem que julgar pela intenção e a forma como você entra. Porque na força, então tá bom. Se não quebra, então não tem expulsão, não tem vermelho. Porque hoje... eu não posso jogar hoje, tá vendo? Se eu jogasse hoje, não ia ter problema nenhum. Você não ia pegar no meu pé do cartão, você não ia falar nada de vermelho. Por quê? Porque, poxa, Pascoal, as entradas que eu tô vendo hoje, a intensidade moderada, não tem problema. Os negros voando daquele jeito? Rafa Marques, você que é um cara que sempre joga limpo, diria para o nosso fã de esporte que nesse momento, quem tá jogando mais bola? Que futebol te agrada mais? Ou do Palmeiras ou do Cruzeiro? Porque agradar futebol, isso é subjetivo. E de cara, estou dizendo que não é um comportamento murilista meu não, viu, Plihal e amigos? É porque gosto, cada um tem o seu, né? Vendo os dois times jogarem, eu gosto mais de como o Palmeiras joga, tá? Em especial quando ele se comporta numa condição de visitante, em que preponderantemente sabe que o adversário o respeita, mas ao mesmo tempo precisa dar uma satisfação para o seu torcedor, e aí que o Palmeiras fica bem à vontade, bem confortável, geralmente diminui um pouco a busca pelo controle do jogo, mas em compensação acelera mais as transições. Claro que sem o Estevão vai perder muito dessa fase em que o time recupera a posse de bola e já liga o cara que é diferente na frente. O Abel vai ter que se reinventar. Aliás, o Abel tem, ao longo desses quase 5 anos como técnico do Palmeiras, se reinventado frequentemente, né? Porque o Palmeiras tem modificações, alterações em perfil de elenco, temporada após temporada, forma jogador, vende jogador, forma jogador, vende jogador. Vai lá, pinça um
reforço aqui, outro acolá. É muita gente entrando e saindo da base, da espinha dorsal, e o time mantém o seu alto nível de competitividade e de conquistas, né? E é óbvio que isso tem a assinatura do Abel. Você pode discutir várias coisas sobre o técnico português do Palmeiras, mas eu acho que não cabe discussão a capacidade que ele tem de refazer modelos para adaptar o jogo ao perfil do elenco que ele tem naquele momento. Então, eu gosto mais do Palmeiras na média do que do futebol que o Cruzeiro joga. Porém, aí lembrando do nosso queridíssimo Mário Marra, mas é preciso saber que Cruzeiro vai ser esse que vai enfrentar o Palmeiras. Eu fiquei esperando, o Pascoal dizer quem era o favorito, que ele disse, sabe que todo jogo tem favorito? Para mim, todo jogo tem favorito, pode ser favoritaço, favoritinho, favoritesco, mas ele não falou. Eu ia colar. É que não me deixaram, eu fui bruscamente interrompido aqui. Não, Rafa, porque colocaram uma tela só para ver se fortalecia sabe, o término Quem é favorito do pensamento dele. Sociedade Esportiva Palmeiras. É favorito? Claro, são 20 jogos, 20 jogos com 17 vitórias fora de casa. Eu também acho. E pode chegar a 21 vitórias, como o time teve o time de 94. Que Cruzeiro vai entrar em campo nesse domingo? Um Cruzeiro que vai partir do princípio que o Palmeiras não vai querer ter o controle do jogo e ele, Cruzeiro, vai bater no peito e dizer, sou o mandante, estou em casa, preciso dar uma satisfação para esse Mineirão lotado, então a bola vai estar comigo. Ou um Cruzeiro que vai tentar devolver ao Palmeiras essa condição. Então, já que você não quer a bola, eu também não quero, então vamos ver quem tem mais poder de barganha. Tende a ser um jogo, meus amigos, não quero aqui desestimular os torcedores e muito menos o fã de esporte como um todo, mas tende a ser um jogo muito estratégico. Eu não acho que vai ser um jogo em que os times vão tomar iniciativa. Vai ficar aquela história, eu não vou, você não vem. Eu não vou, você não vem. Sabe aquela coisa? E aí, em algum momento, alguém vai ter que tomar iniciativa. E o Cruzeiro vai estar pressionado pelo seu torcedor. E aí, dependendo disso, pode ser fatal contra o próprio Cruzeiro. Embora eu acho que o técnico Leonardo Jardim vai manter aquele time com 4 homens de frente. 2 homens abertos, o Gabigol jogando ali junto com o Caio Jorge. Veremos qual vai ser o Cruzeiro. Mas, independentemente da formação, está em casa. E por estar em casa, vai ter que dar uma satisfação ao seu torcedor. E isso é bom para quem? Isso é bom para o Palmeiras. O Cruzeiro lembra muito um pouco aquilo que o Flamengo fez contra o Palmeiras aqui no Allianz Parque. 2 linhas de 4, marcação, bem próxima, saindo em velocidade. Não, mas eu acho tem muito o Flamengo, isso. no primeiro tempo, jogou fechadinho contra o Palmeiras. Com mais de 60 mil pessoas no estádio. Acho difícil o Cruzeiro ter esse comportamento. Torcida esmagadora, favorável. Mas isso tudo depende também da postura do Palmeiras. Porque o Palmeiras, o Abel, como o Rafa falou, o Abel tem muitas estratégias durante os jogos. O Abel entregou a bola para o Atlético Mineiro aqui num determinado ano, não sei qual. Entregou a bola para o Atlético Mineiro e falou, toma, fica aí dentro do Allianz Parque. O Atlético martelou, ele foi lá... Perdeu pênalti. Não, essa foi na Libertadores, foi no Campeonato Brasileiro. Ele foi lá, 2-0, acabou o jogo. Fez 2 ataques, acabou o jogo. No jogo seguinte, dentro de casa, era contra o Botafogo. Todo mundo achou, vamos ver o que ele vai fazer. Ele pressionou o Botafogo, primeiro tempo 20 minutos, 3-0 para o Palmeiras. Aí com 45 ele já começou a substituir os jogadores. Tem essa questão da estratégia. Até mesmo o próprio Cruzeiro vai pressionar em cima ou vai recuar? Porque se o Cruzeiro recuar, o Palmeiras naturalmente vai sair com a bola. Aí o Cruzeiro pode jogar no contra-ataque também. É o Cruzeiro quem vai tomar iniciativa. Eu também tenho essa impressão. Agora, Pascoalzinho, o bastidor nesse tipo de jogo também conta bastante. Não sei se você se lembra, outro dia ele estava aqui com a gente, gravou um Bola da Vez, ainda não foi ao ar. Marcelo de Lima Henrique apitou uma derrota do Cruzeiro no início do campeonato contra o Inter, expulsou um jogador do Cruzeiro no início, foi 3-0 para o Inter. Aí o Pedrinho Lourenço deu aquela ligada para a Confederação Brasileira de Futebol e o Marcelo Lima Henrique pegou uma longa geladeira. Ele saiu da geladeira há pouco tempo num jogo do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino, vitória do Palmeiras lá em Bragança Paulista. Então, Marcelo Lima Henrique estava escalado no VAR para o jogo de domingo. Ia fazer a cabine de VAR. Por solicitação do Cruzeiro, ele foi retirado da escala. Quer dizer, a pressão em cima da arbitragem, de certa maneira, já começou. O árbitro do jogo será o Rodrigo José Pereira de Lima, árbitro de Pernambuco. Ele será o árbitro de campo e o Marcelo Lima Henrique não mais o VAR. Às vezes, assim, eu parto do seguinte ponto.
todas as vezes que a comissão de arbitragem ela recebe uma ponderação como feita pelo Cruzeiro e muda o árbitro do jogo, eu fico sempre com um pé atrás, né? Porque a comissão de arbitragem ela deveria ter tido um pouco mais de cuidado, né? Para escalar. Que é que aqui no Brasil, aqui é tudo muito estranho, não sei. Aqui é tudo diferente. Isso aqui é um país muito estranho. Esse é meu amigo Pedrão que falava isso. Agora, aqui é tudo muito esquisito. Tudo muito esquisito. O VAR do Brasil não funciona. O VAR do Brasil funciona com a câmera da transmissão. O VAR do Brasil é uma esculhambação. Os caras marcam errado e o cara corrobora o erro. O cara viu que o cara pitou certo, aí chama para o cara errar. Aqui é muito estranho, né? Agora o Marcelo de Lima Henrique está pagando aí um preço por um jogo que ele apitou mal do Cruzeiro. Se for assim, qual árbitro vai estar pronto para apitar jogo de futebol nesse país? Se todo mundo erra a favor e contra todo mundo toda hora, quem é que vai apitar jogo? Esse aqui eu não quero. Ah, aquele ali não quero não. Ah, aquele outro não me serve. Esse aqui, ninguém quer ninguém. Então, a comissão de arbitragem também, eu vou dizer um negócio para você, um negócio para a gente analisar. O atual presidente da CBF, que foi recentemente eleito, ele tinha que dar uma olhada. Samir Chaldes. Eu já tive várias discussões na época com o Salvio, agora com o Gaciba, com a Renata, com o Simon não, porque o Simon pouco participou às vezes dos programas que eu participava por causa do horário. Mas isso tudo, eu não sei, eu acho que passa muito pelo histórico do que é a CBF, com esse relacionamento entre CBF, Comissão de Arbitragem e clubes. Né? Porque uma vez eu tive uma discussão séria com o Pedro sobre isso, porque a Comissão de Arbitragem ela não tem que abrir as portas para ninguém. Não tem que abrir as portas para, vou receber o clube, o Palmeiras, eu vou receber o Corinthians, eu vou receber o São Paulo, eu vou receber o Cruzeiro. Você não tem que abrir as portas para ninguém. Eu pergunto, os clubes abrem as portas para o árbitro entrar e ver se eles estão administrando bem a sua entidade, o seu clube? Por que agora você que tem dívidas, erra nas contratações, erra no planejamento... Você sabe qual foi o último clube recebido pela Comissão de Arbitragem da CBF, né? Comissão de Arbitragem da CBF, não, pela CBF, né? Foi o Grêmio. O Grêmio. Semana passada. Mas olha um pouquinho. Mas sabe que o Grêmio tinha... as ponderações do Grêmio eram absolutamente palpáveis. Mas aí na rodada seguinte, quando o Bright White desmancha na área, levanta suspeita. Posso falar uma coisa para você que ontem o Gaciba me contou? E eu não sou baú para ficar guardando? A comissão... vocês estão preparados para o que eu vou dizer, não? A comissão foi pênalti. A comissão... Eu vou contar uma coisa... Eu estou sempre, mestre. Está preparado aí, rapaz? Está preparado aqui, José? Está preparado? O senhor que está em casa, está preparado? Estou firme aqui. A comissão de arbitragem do Brasil entendeu aquele lance do Bright White contra o goleiro do Bahia, atenção, senhores, como penalidade máxima. E eu não consegui parar de rir. A Comissão do Brasil? Eu comecei a rir. Ou a Comissão Internacional? Não, porque um cada canto, o Rafa pode depois explicar melhor. Cada um está num lado e vai para cá e dá um devorteio, o outro que está ali, o outro que não apitou, o outro que apitou, mas está longe. Assim, um negócio muito maluco. Eu acho que o novo presidente, o Samir, tem que tomar uma posição disso aí. Tem que ter um negócio sério. O Samir poderia tirar 10% ou sei lá quantos por cento de cada presidente das federações, já que o colocaram ali. O caminho é a qualificação, galera. Pascoal, calma. Tirar desse aí. Sabe o que é? É a profissionalização. Implementar um VAR semiautomático. A CBF tem dinheiro para fazer isso. Dá uma bombada no VAR. Veja quanto gasta com as federações. Diminui um pouquinho. Diminui. O salário, quanto que é o salário do presidente? Altíssimo também. Né? Diminui um pouquinho, tira 10%, vamos melhorar o futebol. Como é que é o VAR semiautomático, qualificando os árbitros, transformando o árbitro em profissionalização. Quanto que a CBF arrecada, ela não precisa nem diminuir o salário dos presidentes da federação. Mas eu também concordo com você. Está sobrando lá. Então, mas está sobrando, mas não é porque está sobrando que você também pode sair distribuindo. 1.650 de então, assim, saldo positivo da última temporada. Eu acho, 1.650 na superávit. Tá bom para você ou não? Fecha aí, comissão de arbitragem, faz uma reunião. Agora precisa ver uma coisa também, vou colocar essa discussão. Precisa ver se os árbitros gostariam de se tornarem profissionais.
Porque tem muito árbitro que não quer. Porque tem 2 empregos, um árbitro FIFA... Pois é, eu acho que sim, hein? Não, mas calma, Rafa, porque eu conversando com fontes e com pessoas ligadas aos árbitros, porque eles questionam, eles falam assim, pô, eu sou árbitro FIFA, quanto ganha um árbitro FIFA por jogo? Aliás, aqui entre 5 nós, foram conversando com fontes, pessoas ligadas e tal, o Marcelo Lima Henrique cruzou com você aqui, né? Sim. E você tinha dado umas porradas nele antes? Sim, não deu porrada. Eu falei para ele que ele tinha que se aposentar. Ele tinha que parar, só isso. Para evitar tudo isso que estava acontecendo com ele. Né? Assim, quanto ganha um árbitro FIFA? Você imagina, ele faz quantos jogos por mês? 5 mil por jogo, acho que é isso. 5 mil por jogo. Quantos jogos ele faz por mês? Os 4 jogos. Não, faz 8. 8 jogos. Faz 2 por semana? Faz. 8 vezes 5, 40 mil. Né? Eu não sou... Nem todos. O Wilton Sampaio faz. Eu não gosto de falar isso, mas eles ganham mais ou menos isso. E tem as suas profissões, as respectivas profissões. Qual é a média salarial? Como vai ser? Eles vão permanecer algum tempo, por exemplo, que a CBF construa um centro de arbitragem no Rio. No Rio, vão ser treinados todos os dias, porque esses árbitros precisam ser treinados todos os dias. Eles são seres humanos. Eles precisam ter tratamento igual o jogador de futebol tem. Alimentação privilegiada, preparação física, tratamento, né, emocional, para eles suportarem tudo isso que acontece. Sabe por quê, Priel? Porque aí, e depois do jogo tem que falar. Não depois que entra no vestiário, depois do jogo tem que falar. Sabe por quê? Para evitar... Você diz dar entrevista. Dar entrevista. Sabe? Para evitar exatamente o que as pessoas falam todos os anos. Torcedores, treinadores, auxiliares, diretores... esse campeonato está manchado, esse campeonato tem sistema, esse campeonato tem esquema. Tá vendo? Prejudicou aqui na próxima rodada, esse vai ser beneficiado. Tudo isso, Real, por quê? Quando você recebe... E a tecnologia não vale de nada, né? Quando você recebe uma... É o que todo mundo diz. Isso, quando você recebe uma delegação, um time dentro da sua casa, vamos dizer assim, a comissão de arbitragem recebe recebeu o Grêmio. E não estou citando porque você falou que foi o último, mas poderia ter recebido o Juventude. E na rodada seguinte acontece um erro e o Juventude é beneficiado, você já liga automaticamente os fatos. Por quê? Porque assim, né? Porque o nosso histórico... Quem não chora não mama. Porque o nosso histórico é assim. E se você vai para a Itália, tem isso também. Você vai para a Alemanha, tem isso. Tem em todos os lugares do mundo. Como você minimiza levando isso? para o campo. Quando você reclamava com o juiz dentro de campo, você reclamava com alguma esperança de que ele fosse mudar a decisão, ou que ele, nas futuras decisões, pensasse um pouco melhor? Não, na época que eu jogava, Pirral, não tinha VAR. Não. Então, vou te explicar mas se chorava pra caramba. Não, vou te explicar o porquê. Por que eu disse que não tinha VAR? Porque nós éramos instruídos dentro do vestiário, assim, árbitro marcou, para de reclamar porque ele não vai voltar atrás. Ele não tinha possibilidade de voltar atrás. Dificilmente, raramente, nos anos 90, 80, você reclamava bastante. Por quê? Porque esse acúmulo Talvez não tanto quanto hoje, mas esse acúmulo de erros, Prial, acaba estourando emocionalmente todo mundo. Começa das arquibancadas e chega no campo. Por quê? Você percebe aí, um clube que sistematicamente ele é prejudicado por erros de arbitragem. Os jogadores já entram predispostos a um primeiro erro de um árbitro que pode acontecer, eles já entram querendo matar o árbitro. Porque tudo isso acontece. Agora, quando você abre a sua casa, vem cá, recebe aqui, Juventude, vem cá você aqui e tal. O que acontece? Você dá possibilidades de fazer tratamentos diferenciados também. Porque o time grande com o time pequeno... e aí a gente fica nesse julgamento eterno. Lembrando, os árbitros são seres humanos. Eles também erram. Só que a entidade que os contrata tem que fazer algo para protegê-los também disso. Só que a entidade que o contrata, que seria no caso a CBF, não protege os árbitros. Sim. Pelo contrário, coloca-os aí na arena, entendeu? E ele tem que resolver o problema. E não é assim. Rafa, mudando um pouquinho de assunto, você acredita em lei do ex? Eu acho que ela se manifesta quase sempre no futebol. Você quer fazer apostar em alguma coisa no jogo, você aposta a lei do ex, porque ela é muito presente, ela é frequente, principalmente no futebol brasileiro. Até porque no futebol brasileiro tem mais ex, né? O jogador de mercado no Brasil dificilmente esquenta a cadeira no mesmo lugar durante muito tempo. Ele vai trocando de camisa com muita frequência, então isso amplia o leque da possibilidade de nós termos a lei do ex. Creio muito nela, mas você está perguntando isso especificamente em relação a que personagem
sacanagem de domingo, meu caro São Pirral. 4 palmeirenses que já vestiram a camisa do Cruzeiro. O Estevão só na base. Aliás, jogou até uns 13... A Estevão não conta, gente. Não conta, né? Aí é um pouquinho de... Concordo com você. Mike jogou e fez história no Cruzeiro. Maurício jogou no Cruzeiro. O Mike no futebol acho que jogou apenas em 2 clubes, né? Cruzeiro e Palmeiras. Cruzeiro um bom tempo e o Palmeiras... O Maurício também, base revelado, formado no Cruzeiro. E aquele menino ali... O Tigrinho. Vitor Roque. O Tigrinho também. Jogou no profissional do Cruzeiro, depois foi para o Atlético Paranaense, uma manobra... É do Alexandre Matos, né? Sim. Que pode estar indo ao Santos, deixando o Cruzeiro nesse momento. Mas isso é outra coisa. Pascoal, será que o Vitor Roque, que desses é quem tem uma probabilidade maior de marcar, deixará a marca do Tigrinho no Mineirão? Acho que o Maurício também tem. O Maurício sabe fazer gol, o Maurício tem oportunidade, ele bate bem na bola. Mas vai jogar o Maurício ou vai ser banco? Depende muito do que pensa o treinador, né? Ele tem que tomar por base o jogo de meio de semana. Não, Aquele treino, né? Que você falou que ia ser sério. Não, eu imaginei jogo sério. E o Palmeiras tratou o jogo sério. Você que era um amistosão. O Palmeiras tratou o jogo com seriedade. Tanto que fez 3 no primeiro tempo, virou 3, acabou 6. Porque o Palmeiras levou o jogo a sério. A gente diz aqui todo dia, quer impor respeito para o adversário? Faz gol. O Palmeiras fez. Ganhou. Flaco Lopes, hein? Você precisa jogar sempre assim, hein? Flaco Lopes daquele modelo, rapaz, eu tava querendo. Ali é um modelo do jogo. Jogador preferido do Eduardo Menezes. Preferido do Eduardo Menezes. Flaco Lopes. O Palmeiras, precisa saber como é que ele vai rodar o elenco. O Aníbal Moreno jogou. Não sei se o Martínez vai jogar essa. O Rio jogou, mas o Rios... Agora tem que jogar todo mundo. Eu acho que todo mundo mas o Abel gosta de equilibrar. Mas depois é só o Mundial. Mas é o tal negócio. Que dia que é a estreia do Palmeiras no Mundial? Você sabe a data certinha? Não sei a data certinha, não sei. A gente eu já vejo aqui. O primeiro jogo do Palmeiras... O primeiro jogo... Acho que é dia 15, dia 15 de junho. Dia 15. Quer dizer, junho. Vai ter mais de duas semanas pro próximo jogo. Tensão, nervosismo, Pascoal? Para não colocar o time... Não. É que o Abel roda muito. Tem que todo mundo pro jogo, né, gente? É lógico. Esse aí é o seguinte... mas os melhores têm que jogar. Esse é o jogo para botar todo mundo. Tá nervoso, Rafa. Esse é o jogo para botar todo mundo. Claro. Né? O Marcos Rocha jogou, deve voltar o titular da lateral direita. Hoje é o Giai, não tem como tirar o Giai da lateral direita. A dupla de zaga vai ser diferente. O Vanderlan... O Fux está acostumado a enfrentar o Cruzeiro. Está acostumado pelo Atlético Mineiro. Aliás, o Fux melhorou muito no Palmeiras. Ele é um jogador que está fazendo ótimos lançamentos. O Murilo e o Fux são jogadores que melhor passam a bola da zaga do Palmeiras para o campo ofensivo. Quando o Murilo não está e joga o Fux... Do meio campo à frente, como é que vai... Atrás a gente já sabe como é que A volta do Piquerez, a lateral esquerda, que para mim é fundamental, porque o Palmeiras tem um lateral esquerdo apenas. Tem outro de composição, mas lateral esquerdo... 2 volantes, quais vão ser para você? Para mim, vai jogar Rios com o M. Martínez. Sim, vai ser isso aí. Imagino que jogue... vai jogar, o Vitor Roque vai jogar. Vitor Roque. O lado de lá que fica se vai jogar o Facundo Torres. Eu acho que sim, porque o Facundo Torres tem entrado em algumas partidas que estava precisando parar, porque ele jogou todas e ficou nessas 2 últimas entrando e intercalando. O Maurício, no meio campo, o Veiga, a gente não sabe como é que está, porque o Veiga está se recuperando. O Paulinho deu uma entrevista muito interessante. Fez o primeiro gol contra o Sporting Cristal com a camisa do Palmeiras. E deu uma entrevista depois do jogo muito interessante. Ele disse que ainda sente dores na perna. E é uma fase de recuperação. A gente tem que respeitar a recuperação do jogador. Porque o Paulinho bom, o Paulinho preparado, o Paulinho é titular do Palmeiras. E o Paulinho, preferencialmente, jogando da esquerda para dentro. Que é onde ele joga melhor. Né? E aí vai encontrar o espaço onde o Facundo joga melhor. Para dentro. De repente, o Palmeiras pode encontrar um formato. O Abel pediu reforços, não vai dar agora, para esse período aí pré-mundial. Para suprir a ausência do Estevão, Para suprir a ausência. O Sousa é... Um jogador de 1 para 1. O Sousa que é o... 1 contra 1. O pretendido, o paraguaio, o Sousa. De repente, pode ser esse jogador. O Palmeiras está observando aí o mercado para ver Desculpa, Pascoal, é difícil de a gente... Nada contra os estrangeiros, pelo amor de Deus, nada contra, porque eu já fui estrangeiro, mas nós estamos falando de um jogador do 1 contra 1, que era a nossa especialidade. Era a nossa especialidade, né?
impressionante como a base do futebol brasileiro decaiu bastante. É porque geralmente esse tipo de jogador passa a ser meia. Nada contra os estrangeiros, hein? Pelo amor de Deus, estou só falando do nosso histórico, como mudou, né? O Djalma fala que depois que começaram a fazer... O driblador, Zé Elias? É, o driblador. O cara do lado do campo que dribla? O nosso o problema é o seguinte, esses jogadores, quando eles surgem na base no futebol brasileiro, normalmente, por serem de exceção, eles já chegam com todo o staff, uma parafernália junto com ele, né? A família, o agente, o empresário, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os dois personagens existem na órbita do futebol. E aí ele é condicionado muito precocemente a ser o responsável pela manutenção do emprego do técnico dele. Se um técnico de um time grande de sub-15 tem um moleque desses, a lá Estevão, né, que pega a bola, dribla, parte para dentro, quebra a linha defensiva, abre espaço, faz gol. Se ele tem um garoto desse para jogar, no time dele, bota para jogar e não cuida nem do resto, porque esse garoto vai segurar o emprego dele. Então, crescem jogadores com o talento explorado, já chegam no profissional numa condição prévia de saída, não vão ficar por aqui muito tempo, lá fazem carreira e acaba aqui no futebol brasileiro, com uma sequência mais natural de formação, você acaba contemplando outras posições. E o jogo ficou muito físico. Então, por exemplo, no sub-13, no sub-15, você já avalia se o garoto tem capacidade do enfrentamento físico e fica o talento para o segundo plano. Aí, por exclusão, vão surgindo menos jogadores com essa capacidade de decisão. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!